Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar Multicopan. No treinamento de hoje, vamos falar sobre a conciliação bancária, no módulo CLM. Para realizar a conciliação bancária, é necessário seguir este caminho: movimento, conciliação bancária. Após acessar a tela de conciliação bancária no campo Caminho do arquivo, clique no binóculo e selecione o arquivo a qual deseja realizar a importação. Observe, o tipo do arquivo é OFX ou OFC. O extrato também deverá ser dos 30 dias referente ao mês a qual deseja importar. Observe, o sistema, o CLM, já identifica a empresa a qual estamos importando o arquivo. Muito bem. Essa empresa a qual estamos importando o extrato bancário referente ao mês de agosto de 2020, ela já possui cadastrado os parâmetros da conciliação bancária. Então, as informações referentes à conta contábil histórico, ao importar o extrato, o sistema automaticamente já inclui na conciliação. Muito bem, observe agora o tempo em que vamos realizar a conciliação bancária. Já importamos arquivos. Quando no extrato encontra-se tarjado de amarelo, isso significa que já podemos lançar a movimentação bancária do extrato para o razão. Vamos iniciar esse procedimento clicando nas duas setas. Agora o CLM começa a transferir essas informações para o razão. Em seguida, podemos gravar essas informações que serão lançadas, escrituradas na contabilidade da empresa. Muito bem, a conciliação já foi finalizada, agora podemos gerar o razão para verificar se os lançamentos realmente estão na contabilidade. Observe, menos de 2 minutos conseguimos lançar o extrato para a contabilidade. Empresa 4, competência mês 8, a conta bancária observe, os lançamentos referentes ao mês de agosto de 2020 já estão na contabilidade, ou seja, todo o meu extrato, conforme a conciliação, foi contabilizado. Muito bem. Agora, vamos importar um extrato de uma empresa que não possui parâmetros da conciliação bancária cadastrado e nem mesmo em seu cadastro a conta bancária. Então, primeiro, vamos verificar como é realizado o cadastro da conta bancária no cadastro da empresa. Para isso, é necessário seguir este caminho: cadastro, empresa. Acesse com a empresa, com o número dela. A aba conciliação bancária é a última, então vamos até a última aba, clicamos na aba conciliação bancária e em seguida alterar. Preenchemos o ano,
conforme ano ativo. Conta bancária podemos selecionar, temos essas opções. No caso dessa empresa modelo, é a conta bancária do Itaú. A agência devemos preencher e também a conta bancária. E preencher com a respectiva conta contábil do banco. Muito bem, o cadastro da conta bancária no cadastro da empresa foi realizado. Agora podemos gravar. Voltando para a tela de conciliação bancária, para importar o arquivo referente à empresa 1. Muito bem, o arquivo referente ao mês de agosto também, referente aos 30 dias. O tipo do arquivo continua sendo o FX do UFC. Observe, dessa empresa que não existe parâmetros da conciliação bancária cadastrado, o procedimento para lançamentos das contas contábil do histórico podem ser realizados no próprio extrato. Então, vamos realizar alguns lançamentos da conta contábil e do histórico. Observe, quando estiver em branco, podemos utilizar a tecla mais para pesquisarmos ou encontrarmos a conta contábil. Então pressionamos a tecla mais e vamos até ao encontro da conta bancária. Então vamos lançar aqui a conta de duplicatas a receber. É importante que a conta esteja de acordo com a operação bancária, no caso, um recebimento, eu vou aplicar esse recebimento para no meu ativo, na conta bancária, na conta de duplicatas a receber. O histórico, orientamos que seja específico conforme a operação, né, bancária e que possa ser identificado posteriormente para uma análise e que também seja específico pelo fato que no momento da conciliação bancária não é possível complementar o histórico. Então é importante selecionar históricos específicos. Muito bem. Agora, antes de prosseguirmos, vamos realizar a pesquisa ou encontrar a conta de outra forma. Quando o campo conta contábil está azul, podemos pressionar a tecla Enter e consultar a conta a qual desejamos selecionar. Então, eu digito uma parte da descrição da conta e a qual eu encontro, que é a mesma duplicatas a receber, e eu vou selecionar. O mesmo serve para o histórico. Estando o campo histórico em azul, tarjado de azul, eu posso pressionar a tecla Enter e realizar uma consulta avançada também do histórico. E eu prossigo com a minha parametrização da consciência bancária. Outra forma, caso eu tenha conhecimento do número, do código do reduzido da conta, eu simplesmente posso digitar. E o mesmo para o histórico. Agora vamos realizar um procedimento que atribui a descrição, ou seja, selecionamos um texto padrão que será atribuído à conta contábil 12.221 e o histórico 10. E isso poderá ser utilizado posteriormente para outras importações, como por exemplo da empresa 4, que acabamos de realizar um exemplo com os parâmetros já cadastrados. Para realizar esse parâmetro, é necessário que você clique 2 vezes na descrição do extrato. Então, observe, eu cliquei 2 vezes, ele abriu a edição do campo, onde eu posso selecionar o texto padrão a qual eu vou atribuir
a conta contábil histórico. Em seguida, após selecionar esse texto, é importante que seja específico, é importante que o usuário selecione a quantidade de texto suficiente para identificar esse lançamento posteriormente, ou até mesmo o sistema vai utilizar agora, vai realizar um procedimento que ele vai encontrar os mesmos lançamentos dentro do extrato e irá atribuir a conta contábil 12.221 e o histórico 10. Então é importante que seja específico para o sistema, não, no momento em que ele for realizar esse procedimento, não se confundir e realizar algum conflito para a contabilização desses lançamentos. Muito bem, então vou pressionar a tecla Enter após selecionar o texto padrão. Em seguida, o sistema irá apresentar uma informação dizendo que o texto foi selecionado e se que eu desejo prosseguir com a gravação dessa informação. Então ele diz, né, desejo utilizar o texto selecionado para identificação posterior do lançamento. Aí ele me diz qual que é o lançamento por inteiro, por extenso, e em seguida o texto selecionado. Muito bem. Então vou clicar em sim. Observe, todos os outros lançamentos que contêm essa mesma descrição que eu selecionei como texto padrão, o próprio CLM já identificou e em seguida atribuiu as contas contábeis e o histórico. Muito bem, esse procedimento posso realizar com todos os meus lançamentos. É importante que seja realizado com todos para essa informação ser utilizada posteriormente. Ou seja, no mês de setembro, quando eu for importar o extrato da empresa 1, com essas informações gravadas dentro do CLM, eu não vou precisar realizar esse procedimento novamente. Então é importante que o usuário faça a parametrização da conciliação bancária para que posteriormente ele possa utilizar essa informação. Então vamos lançar mais uma conta contábil e um histórico para reforçar o conceito dos parâmetros da conciliação bancária. Muito bem, então vou realizar uma consulta completa. Vou encontrar a conta de aplicação financeira de curto prazo, que no caso é um lançamento de resgate. Agora eu vou realizar a pesquisa do meu histórico, resgate de aplicação financeira. Agora eu vou clicar 2 vezes no tajado de amarelo e selecionar o texto ao qual vou utilizar como parâmetro para posteriormente importações de extratos, que vão conter essa mesma descrição. Observe, outro fator importante quando selecionamos o texto padrão que será atribuído às contas contábeis e o histórico, é importante que, além de ser específico, o usuário deve selecionar a quantidade que achar importante. Por exemplo, nesse caso, eu posso selecionar somente a palavra resgate. Então, vou atribuir essas duas contas à palavra resgate, ao texto resgate. Muito bem. Caso eu não realize os parâmetros utilizando o texto e atribuindo as contas contábeis selecionadas no lançamento, o sistema, o CLM, irá atribuir os 15 primeiros caracteres. Ou seja, se eu deixo omisso essa informação referente ao texto padrão, o próprio CLM irá atribuir os 15 primeiros caracteres e definirá isso como um texto padrão. Então é importante, outro fator importante para realizar os parâmetros da conciliação bancária é exatamente que o sistema irá atribuir os 15 primeiros caracteres e voltamos na situação em que podemos gerar um conflito posteriormente quando iremos importar o mês posterior, ou seja, o mês de setembro. Muito bem. Agora já realizamos o lançamento de duas contas contábeis, respectiva 2 lançamentos, e o histórico também. Agora eu quero transferir essas informações para a minha contabilidade. Eu vou fazer parcialmente
a minha conciliação bancária. Eu quero fazer parcialmente a minha conciliação bancária. Eu posso fazer isso? Eu posso. Então, eu vou transferir as informações já conciliadas para a contabilidade e vou gravar essas informações. Muito bem, então o sistema já está realizando os lançamentos na contabilidade. Agora vamos gerar o razão para verificarmos se ele gravou somente os lançamentos ao qual realizamos os parâmetros e os lançamentos da conta contábil e do histórico. Então, a empresa 1, referente o mês 8. Selecionamos aqui a conta bancária contábil. Observe, ele realizou os lançamentos referente a duplicatas e também referente à aplicação financeira. Agora, eu vou continuar a importação desse extrato, a conciliação desse extrato. Então, eu volto para a tela de conciliação bancária, vou selecionar novamente esse extrato. Observe, após eu gravar parcialmente o extrato, o sistema já identifica esse arquivo como arquivo parcial e também altera a nomenclatura do meu extrato, acrescentando o número da empresa, o período e o ano. Muito bem, então vou selecionar aqui o extrato e clicar em abrir. Em seguida, ele irá apresentar as contas que já foram conciliadas. E a partir de agora eu posso continuar com a minha conciliação. Então, vamos novamente selecionar as contas contábeis respectivas a essa operação bancária. Então, vou selecionar aqui realizando uma consulta completa. Então, aqui é uma aplicação financeira automática. Vou pesquisar o meu histórico, lembrando, histórico sempre muito bem específico. E agora eu vou selecionar o texto padrão. Vou utilizar toda a descrição que consta no extrato como texto padrão. Vou pressionar a tecla Enter e em seguida a opção Sim. Agora eu vou importar essas informações para a contabilidade e gravar. E vamos ver se ele irá sobrepor os lançamentos que já foram gravados. Então, eu vou transferir os lançamentos referentes à aplicação automática para a contabilidade e vou gravar. E aí a gente vai verificar o razão para vermos se houve lançamentos, duplicidade referente a recebimento e resgate de aplicação financeira. Muito bem, vamos gravar. Empresa 1, competência mês 8, selecionamos a conta bancária contábil. Muito bem. Então, observe, os lançamentos referentes à aplicação financeira foram escriturados na contabilidade e também os outros lançamentos não foram duplicados, conforme gravamos novamente a conciliação bancária. O que isso significa? Significa que eu posso voltar outras vezes e realizar a minha conciliação bancária. Então, de repente, se um determinado dia eu parei por algum motivo de realizar aquela conciliação bancária, não tem problema, eu posso retornar em outro momento e continuar com a conciliação bancária. Muito bem, agora vamos realizar a importação de um arquivo de uma empresa
que já possui os parâmetros da conciliação bancária cadastrados. Porém, essa empresa ela encontra com 2 lançamentos na contabilidade já lançados referente a alguns recebimentos, ou seja, foi lançado alguns recebimentos dessa empresa na contabilidade. Então vamos ver como o sistema ele se comporta diante dessa situação. Então vamos lá, em movimento, conciliação bancária, campo caminho do arquivo, clicamos no binóculos e selecionamos o arquivo. Vou selecionar aqui o arquivo da empresa 5, o arquivo FX ou OFC, referente aos 30 dias do mês a qual estamos importando. Ou seja, o extrato tem que ser dos 30 dias. Muito bem, observe. O sistema ele já importou o arquivo e quando está etajado de amarelo, lembrando quando está etajado de amarelo, significa que já podemos transferir essas informações para a contabilidade. O porquê que ele já está em amarelo, lembrando que essa empresa já possui os parâmetros cadastrados. Muito bem. Porém, no razão, encontra-se 2 lançamentos em vermelho. Antes de realizar uma transferência, vamos verificar o porquê que esses lançamentos estão em vermelho. Então, observe. São 2 recebimentos, como já informado. Um no dia 4, outro no dia 5, conforme o razão. Conforme consta no razão. Porém, no extrato, observamos que o lançamento referente ao valor de 9.080,43, ele está no meu razão como 9.080. Ou seja, o lançamento foi realizado manualmente, porém sem os centavos, com uma falha e sem os centavos. O que podemos fazer diante dessa situação? Vamos arrastar esse lançamento para o meu razão. E o sistema irá apresentar uma mensagem dizendo que existe uma divergência entre o extrato e o razão. E se eu desejo atualizar essas informações no meu razão, eu vou dizer que sim, porque ele identificou exatamente o que está divergente, que é o valor. Então, eu vou atualizar o meu razão conforme o meu extrato. Muito bem, encontra-se que ele já conciliou essas duas contas, isso significa que o meu extrato já está conciliado referente a esses 2 lançamentos. O mesmo para a outra TED de clientes, outro recebimento. Porém, esse recebimento foi contabilizado manualmente na contabilidade como recebimento no dia 4. Porém, efetivamente, conforme o extrato, foi no dia 5. Então, é algo que realmente pode acontecer, o pagamento pode cair em dias posteriores e o lançamento ter sido realizado manualmente no dia em que se esperava realizado o pagamento. Então, vou arrastar novamente para o meu razão para que ele possa atualizar a data desse lançamento. Muito bem. Então, observe. Esses 2 lançamentos já estão conciliados e ajustados conforme o próprio CLM nos apresentou como divergência. Então, o próprio CLM apontou essas 2 divergências, já ajustamos conforme a ferramenta, a opção de arrastar essas informações, o sistema mesmo realiza a atualização conforme o extrato. Agora sim podemos transferir essas informações para o razão. Muito bem. Agora, eu observei também que existe um pagamento que foi realizado no dia 4/8, que esse pagamento não se refere ao mês de agosto, e está lançado e foi transferido para o meu razão. Eu posso realizar a alteração no meu próprio razão desse mês, na verdade, eu vou alterar o mês desse lançamento? Posso. Então, vamos digitar aqui o mês 9. Observe, o lançamento ele era do mês 8, eu alterei para o mês 9. Continua na mesma data e no mesmo ano. Agora, eu vou alterar, eu vou dar um tab e o sistema automaticamente irá
lançar essa informação para o mês 4. E agora sim eu vou realizar a gravação do extrato na contabilidade, depois de realizar essa alteração referente à data. Então, posso realizar alterações referente à data no próprio razão, quando eu identifiquei que algum lançamento não esteja na data correta. Então, podemos realizar essa alteração no próprio razão, conforme exemplificado. E agora, neste momento, eu posso realizar a gravação conforme ajuste. Muito bem. Então, observe. Agora, vamos realizar a geração do razão dessa empresa, da empresa 5. Primeiro, referente ao mês 8, para verificarmos se os lançamentos que não estavam lançados na contabilidade foram escriturados, conforme extrato e conforme parâmetros da conciliação bancária. Mais uma vez, observe os lançamentos foram realizados conforme extrato, já consta no meu razão. É muito importante lembrar que neste exemplo, somente 2 lançamentos estavam na contabilidade. Os outros foram lançados após a importação do extrato. Agora vamos girar do mês 9, que foi o mês a qual eu transferi um pagamento referente a honorários contábeis para o mês de setembro. Então, observe, o lançamento ao qual eu terei lá na tela de conciliação bancária, do lado do razão, ele foi escriturado no mês 9. Muito bem? Então, vamos voltar. Muito bem. Agora, eu vou realizar a importação de um arquivo que possui os lançamentos referentes à movimentação bancária escriturados manualmente na contabilidade. Muito bem. Porém, essa empresa, é interessante destacar que essa empresa ela não possui parâmetros da conciliação bancária já cadastrados, ou seja, é uma empresa que somente possui os lançamentos contábeis referente à movimentação bancária do mês de agosto de 2020. Vou selecionar aqui o arquivo. Muito bem. Então, observe, essa empresa ela já possuía em sua contabilidade contabilizado toda a movimentação bancária. Importamos o extrato referente ao mês de agosto de 2020, referente aos 30 dias, e a conciliação bancária já está pronta, ou seja, ela já foi realizada, ela já encontra-se em sua totalidade na coloração verde. É importante destacar, ela já está em verde, isso significa que já está conciliada. Porém, antes de gravar essa empresa, eu sei que vou realizar a importação do extrato de setembro. Eu posso realizar o cadastro dos parâmetros da conciliação bancária para essa empresa, já utilizando as contas contábeis conforme conciliação bancária? Sim. Neste momento, eu não vou precisar preencher as informações referentes à conta contábil histórico, pelo fato dessas informações já estarem na contabilidade e foram conciliadas com o extrato. Eu simplesmente agora vou selecionar o texto padrão. Então, mais uma vez, eu vou realizar, neste caso, somente, vou selecionar o texto padrão. Para que eu possa atribuir esse texto padrão
as contas contábeis que já estavam lançadas na contabilidade da empresa. Lembrando, o quanto é importante sermos específicos ao selecionarmos o texto padrão. Vamos selecionar aqui. Nesse caso, eu vou selecionar de todos, pelo fato que eu vou utilizar essas mesmas informações, ou seja, esse mesmo parâmetro para o mês posterior. Então é muito importante realizar os parâmetros no momento da importação. Neste caso, é muito benéfico pelo fato das contas contábeis já terem sido lançadas. Observe, neste momento, eu tenho alguns pagamentos referentes à DARF. Ser específico significa eu selecionar um texto padrão extenso? Não necessariamente. Neste caso, eu vou selecionar somente o código de receita referente à DARF. Estou sendo específico. Muito bem? Então, outros lançamentos posteriores que eu vou realizar a conciliação bancária, caso possua essa informação referente ao código de receita, o lançamento já será realizado conforme o texto selecionado e as contas atribuídas a ela. Muito bem. Depois de ter realizado os parâmetros da conciliação bancária para essa empresa que já possuía os lançamentos contábeis na contabilidade, agora eu vou gravar. Conciliação bancária gravada e realizada. Agora eu vou girar o razão dessa empresa. Empresa 2, referente ao mês 8. Vou selecionar a conta contábil referente ao banco. Observe, os lançamentos já estavam na contabilidade. Muito bem. Neste caso, eu só estou girando para verificar se está em sua normalidade. Muito bem. Agora eu vou importar o extrato referente ao mês de setembro da empresa 2. Então a gente realizou a conciliação bancária referente ao mês de agosto da empresa 2. A empresa 2 possui os lançamentos realizados manualmente na contabilidade. Agora eu vou realizar o do mês de setembro, que não possui a movimentação bancária lançada manualmente na contabilidade. Porém, conforme já realizado, os parâmetros já estão gravados e vamos ver como o sistema se comporta diante dessa situação. Então, vamos lá. Movimento, conciliação bancária. Vou selecionar agora referente ao mês de setembro. Conforme realizado anteriormente, os parâmetros, o sistema já identificou conforme o texto padrão e já atribuiu as contas contábeis e o histórico para os lançamentos. Porém, ainda existe 2 em vermelho. Isso significa que o mês anterior a empresa não tinha realizado nenhum pagamento para esse fornecedor, que está em vermelho, ou para o prestador ali, no caso, o prestador de serviço, né, não tinha contratado esse serviço no mês posterior, ou realizado algum pagamento para esse fornecedor de serviço.
O mesmo para esse recebimento de cliente e o mesmo para esse outro pagamento de serviço tomado. Muito bem. Antes de realizar a transferência, eu já quero contabilizar esses lançamentos. Então, vou lançar aqui a conta contábil referente a este lançamento. Vou atribuir o texto padrão a essas duas contas. Então, selecionei o texto padrão. O mesmo vou realizar para o lançamento referente à contratação desse serviço. Vou selecionar o texto padrão. Lembrando, sempre ser bem específico. O mesmo vou realizar para a TED do meu cliente. Muito bem. Minha conciliação está toda tarjada de amarelo. Então, neste momento, eu já posso transferir essas informações para o meu razão. No meu razão, essas informações irá ficar em sua coloração azul. Isso significa que já está pronto para ser lançado na contabilidade. Agora, neste momento, eu vou clicar na opção gravar. Muito bem, agora vamos gerar o razão dessa empresa. Referente ao mês 9. Mês de setembro. Então, os lançamentos foram realizados conforme extrato. Muito bem. Agora, vamos realizar a importação de um arquivo referente a uma empresa que não possui os seus parâmetros referente à conciliação bancária cadastrado. Muito bem. Porém, essa empresa, ela possui o mesmo plano de contas da empresa 2. E também a mesma conta, o mesmo banco da empresa 2. Vamos ver como o sistema ele se comporta diante de eu importar diante dessa situação e de como ele se comporta ao importar o extrato dessa empresa. Então vamos lá. Movimento, conciliação bancária. Vou selecionar o arquivo da empresa agora 3, referente ao mês 8. Conforme já comentado, essa empresa ela possui o mesmo plano de contas da empresa 2. O sistema apresenta as seguintes mensagens. A empresa, conciliação bancária empresa modelo 3, não possui parâmetros cadastrados. Deseja utilizar os parâmetros de outra empresa? Sim. Em seguida, eu consigo observar que a empresa a qual ele vai utilizar os parâmetros é a empresa 2. Ou seja, a empresa 2 é a que possui o mesmo plano de contas da empresa 3. E a empresa 2 possui 23 parâmetros cadastrados. Então, vou clicar na opção OK e o sistema automaticamente inicia a conciliação, deixando todos os lançamentos do meu extrato tarjado de amarelo. Agora, a partir desse momento, eu já posso transferir para a minha contabilidade.
Muito bem, agora eu vou gravar a conciliação bancária. Muito bem. Me lembrei que essa empresa possui um lançamento um pouco diferente da empresa 2, referente a um pagamento à imobiliária. E eu preciso realizar algumas alterações, incluir algumas informações dentro desse lançamento. Então eu vou até a ficha de lançamentos contábeis, seleciono a empresa 3, que eu acabei de realizar a conciliação bancária, e vou encontrar esse lançamento por meio do valor, porque eu sei o valor que a empresa paga de aluguel. Porém, eu sei que nesse mesmo lançamento, que consta no meu extrato, o pagamento não se refere somente a pagamento do aluguel, mas sim também se refere-se a pagamento da água e esgoto da empresa. Então, vamos acrescentar a conta contábil referente ao pagamento, à despesa, né, de esgoto e água. Vou realizar uma consulta completa, selecionar a minha conta e em seguida o histórico, pagamento de água e esgoto. No valor referente ao créditos, eu vou alterar para 1.900, que é o valor realmente do aluguel que a empresa paga. E vou acrescentar o valor de R$ 400 como o pagamento referente ao aluguel. Ao aluguel. Isso, aluguel 1.900 e R$ 400 de água. Muito bem, observe, aluguéis a pagar. Muito bem, agora eu vou gravar essa alteração. Vou voltar para o lançamento. Observe, a origem do lançamento foi alterada. Então, além desse lançamento ter sido realizado pela conciliação bancária, ele foi alterado pelo usuário. Vou ler na íntegra. Lançamento realizado através da conciliação bancária e alterado pelo usuário. Então, após de realizarmos essa alteração, o sistema ele já altera a descrição da origem do lançamento para que posteriormente eu possa consultar essa mesma informação e identificar. Muito bem. Agora eu vou voltar para a tela de conciliação bancária e vou selecionar o arquivo dessa empresa. O tipo do arquivo agora vai ser arquivos processados. Vou selecionar a empresa 3. O sistema está reconhecendo os lançamentos conforme já conciliados, já gravados e escriturados na contabilidade. Porém, existe uma diferença em um lançamento que realizamos alterações na ficha de lançamento contábil. Então, observe, o lançamento referente ao pagamento para a imobiliária, ele está em asterístico. Isso significa que este lançamento é um lançamento múltiplo. Então, quando existe asterísticos no campo conta contábil, significa que este lançamento é um lançamento múltiplo. Então, o sistema ele altera para podermos diferenciar dos lançamentos simples, dos lançamentos únicos. Muito bem? Agora vamos gerar o razão dessa empresa. Relatórios, razão, empresa 3, referente à competência do mês 8, agosto, conta contábil, respectiva à conta bancária. Muito bem. Agora, a minha conciliação bancária está realizada.
Muito bem. Agora vamos olhar para a tela de parâmetros da conciliação bancária, que é a tela onde é gravada as informações referentes aos parâmetros, aos textos que selecionamos ao importar o extrato e ao realizar a conciliação bancária. Então, os textos que selecionamos como texto padrão foram atribuídos contas contábeis históricos, mas aonde podemos alterar, excluir essas informações? É necessário seguir este caminho para acessar essa tela. Cadastro, plano de contas, conciliação bancária, parâmetros. Vou selecionar a empresa 2, o seu plano de contas e a conta contábil bancária. Observe, em seguida ele me apresenta uma lista de parâmetros. Essa lista de parâmetros foram as informações que a gente realizou o cadastro lá na tela de conciliação bancária. Então essas informações, elas ficam gravadas nesta tela. Nesta tela é possível realizar a alteração, caso eu queira alterar a descrição, o texto padrão, caso eu queira alterar o código contábil, a classificação, a conta contábil e o código do histórico. Ou até mesmo posso excluir esse parâmetro. Não estou utilizando mais, não quero deixar na minha lista de parâmetros, vou excluir. Posso também excluir. Ou até mesmo eu posso copiar essa informação referente à empresa 2 para a empresa 3, caso eu não tenha copiado anteriormente. Eu sei que essa empresa é o mesmo plano de contas e eu quero utilizar a lista de parâmetros da empresa 2 para a empresa 3. Então, nessa tela eu também posso copiar esses parâmetros. Muito bem. Agora, chegamos ao fim de mais um webinar. Gostaria de agradecer a atenção e participação de todos vocês. Caso tenha alguma dúvida, elogio, feedback ou sugestão em relação aos nossos treinamentos, por gentileza, nos envie através do e-mail treinamento.web@multicopan.com.br. Também nos sigam pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigado a todos pela participação e até uma próxima.